A gente fala agora do Goiás. Meninos e meninas, atenção. O tema tá aí na tela do teu canal do YouTube, ó. A crise do Avaí pode ter impacto na decisão diante do Goiás? Que crise é essa, Thiago? O que você tá falando, doido? Conto pra você. O Avaí, meus amigos, está com 2 meses de salários atrasados. Há 2 meses, os jogadores do Avaí não recebem o pagamento de forma correta. O que a diretoria fez nessa semana, segundo informações da imprensa catarinense? Reuniram os jogadores, a situação estava muito complicada, eles quase perderam o Ventura ontem para o Fortaleza. O Ventura aceitou a proposta do Fortaleza, a repercussão foi péssima, péssima. O povo lá do Ceará ficou revoltado, e aí o Marcelo Paes voltou atrás da decisão e contratou o Martim Palermo, ex-atacante da seleção argentina e também do Boca. Martim Palermo é o novo técnico da equipe do Fortaleza e o Ventura acabou ficando no Avaí. E aí a diretoria juntou os jogadores do Avaí também à comissão técnica e deram R$8.000 para cada jogador e para cada profissional. R$8.000. E fizeram a promessa que na semana que vem vai ter o pagamento integral do restante dos 2 meses. E tem jogadores, o negócio é tão sério, é tão grave, tem jogadores que não receberam até hoje o bicho, a premiação do título catarinense para cima da Chapecoense. Então assim, qual que é a credibilidade que essa diretoria, que esse presidente do Avaí tem com os jogadores? Promete toda semana pagamento e o pagamento não chega. Promete dinheiro, o dinheiro não chega. A situação do Avaí é terrível. E o Avaí só pagou os 8 mil porque a patrocinadora deles, a WAM, ela fez um adiantamento de mídia. Porque se dependesse do dinheiro próprio do Avaí, não teria nem para pagar os 8 mil. Então, sim, a situação é de calamidade pública. É uma situação terrível. Os jogadores, é claro, estão sentindo isso que está acontecendo. O jogador ali não tem dinheiro para o dia a dia, a esposa enche o saco, o filho pede alguma coisa, não tem. Então é uma situação complicada também, a gente até entende os jogadores. Essa situação financeira do Avaí pode ter impacto de forma favorável para o Goiás, que tem a vida toda organizada para essa decisão de domingo às 8h30 da noite, Maestro Tim? Thiago, eu vejo que essa situação que vive o Avaí, e quem acompanha futebol goiano há mais tempo aqui sabe que eu vivi muito essa situação, de ter salários atrasados. Aí tem 2 tipos de reações. São 2 tipos de reações que jogadores têm. Alguns pensam em procurar vencer todos os jogos para você sempre estar com a razão e estar cobrando o tempo todo, jogando a pressão o tempo todo em cima da diretoria. E outra parte que dá uma desanimada, que desmotiva realmente, que não consegue entregar aquilo que dá conta, até pelos problemas financeiros que passa na carreira dele, na vida dele, na família dele ali. Então, são 2 tipos de situações. Eu vejo que o Goiás, sim, pode tirar proveito dessa situação. Primeiro que, para mim, o Goiás, mesmo passando por esse momento de instabilidade, a mim é mais time. Fora de casa, o Goiás não vem tão jogando bem, perdeu o último jogo em casa para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que está lá embaixo na tabela, mas num todo o elenco do Goiás, para mim, é mais qualificado do que o elenco do Avaí. E o Avaí convive com essa situação, Eu não posso falar que os jogadores vão entrar em campo, até não acredito nisso, vai entrar e vai entregar. Mas essa questão na cabeça do jogador é um problema a mais que ele tem. Ele não joga leve, vamos dizer assim. Ele tá sempre ali preocupado com o que tá acontecendo no extracampo. Então eu vejo que o Goiás tem condições de, mesmo jogando fora de casa diante do Avaí, de conseguir 3 pontos e tirar proveito da situação. Primeiro porque o Goiás é mais time. Outra que o Goiás briga pela liderança, não só pelo acesso. E o Avaí, diante de todos esses problemas financeiros, e a gente tá vendo a queda de rendimento do time do Avaí, então para mim o Goiás pode tirar proveito sim. 1h46 agora. O Souza Castro, Avaí 2-0, situação financeira foi resolvida. Você tá espalhando fake news, cara de lontra. Vai chegar na diretoria. Já que vai chegar na diretoria, fala pro Avaí resolver a questão financeira, que todo ano é essa palhaçada. Todo ano é essa palhaçada. Se o Brasil fosse sério, já que esse vídeo vai chegar até a diretoria, se o Brasil fosse um país sério, o Avaí estaria na Série D do Campeonato Brasileiro. Porque não paga o povo, aí. O povo trabalha e não recebe. Então manda mesmo esse vídeo pra diretoria. E se pagou, não fez mais que a obrigação, porque o jogador tá trabalhando. Na verdade, pagou só uma folha, terça-feira, no final do dia. Pois então sim. E tem 2 meses atrasados e não pagou direito de margem nenhum, certo? E outra coisa, nem a premiação do... O direito de imagem é quase tudo. O direito de imagem que é o salário alto. Foram os 8 mil que eu citei. O da carteira. O da carteira é mais baixo. O cara ganha 70 mil por mês, ele pega 20 mil na carteira. Não, eles quitaram tudo um mês, certo? Um mês de 3, certo? Mas
Por quê? Para fugir lá daquela rescisão, para não ficar sem time, entende? Sim. Não, e o Avaí é uma vergonha, Com cara. 3 meses de salário Todo atrasado, ano, o jogador ele pode entrar na justiça e ganhar o passe e vai embora e ainda fica com todo ano o Avaí fica envolvido com esse negócio de não pagar os jogadores. Ano passado foi do mesmo jeito. Então, repito, se o Brasil fosse um país sério desportivamente falando, né, e é uma coisa que está sendo discutida, esse presidente atual da CBF é um presidente diferente, está com vontade de fazer as coisas, vai fazer as coisas. O Avaí tem que rezar um Pai Nosso, Ave Maria, para o Brasil não ficar aqui sério do ponto de vista do futebol. Porque em um país sério, o Avaí já estaria na Série D do Brasileiro. Não paga o povo, gente. Paga o povo aí. O que esse internauta falou não procede, não resolveu o problema, certo? O direito de imagem está atrasado, a premiação do título catarinense está completamente atrasada, não foi paga. Existem 2 meses de salários atrasados. Uma vergonha. Porque a diretoria pagou 1 mês, porque com mais de 3 meses o jogador pode sair. Ele pode entrar na justiça. Decisão indireta. E o clube fica com a dívida do mesmo jeito. Fica com a dívida do mesmo jeito. O clube é obrigado a pagar, inclusive, o contrato para frente. Então, o clube pagou 1 mês para evitar um problema maior. 1h48, debate das feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Operação Limpa Pátio Nova Zagueiro na Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Deixe seu pet ainda mais feliz, chegue em casa com agradinho pra ele. O Hiperboreira tá esperando você. Hiperboreira, gente da gente 100% goiano. E é claro, né, gente, essa marca maravilhosa, sensacional, que sempre cuida de você. A nossa Belcar Veículos. Promoção em dobro só na Belcar Veículos. Compre agora e comece a pagar a sua parcela daqui a 12 meses. A Belcar e a Volkswagen conseguiram condições exclusivas. Belcar Veículos, boa de negócio. Jean Lopes, essa situação terrível do Avaí, que é uma situação recorrente, né? O Avaí, há 2, 3 anos, tem enfrentado problemas financeiros gigantescos. Isso é uma palhaçada. Você sabe por quê, Tim? O Avaí, nesse momento, ele está disputando acesso, ok? Ele está disputando acesso. Ele pode ficar com a vaga de um Vila Nova, que paga todo mundo rigorosamente em dia. O Vila Nova não tem 1 mês de salário atrasado, não tem 1 dia de salário atrasado. E só Deus sabe, juntamente com a diretoria lá do Hugo, o sacrifício que é. O Avaí pode tirar uma vaga do Atlético, que paga todo mundo rigorosamente em dia. Paga premiação. Diretoria que tem palavra, sabe? As daqui de Goiás tem. O Goiás pode perder para a equipe do Avaí, estando com salário rigorosamente em dia. Então isso é uma sacanagem com quem é correto. É uma sacanagem com quem cumpre as suas funções. Mas enfim, Jean, até que ponto esse momento terrível, essa crise financeira do Avaí, que parece que, né, não tem precedentes e também não tem solução, pode ter impacto para uma grande vitória do Goiás e o Verdão voltando aí, né, aos bons momentos dessa Série B do Campeonato Brasileiro? Pode ter algum tipo de relação, algum tipo de impacto, de reflexo para esse jogo de domingo ou não, Jean Lopes? 1h50. Thiago, vai depender. Mas antes de eu responder a sua pergunta, rapaz, o Jair Ventura tá numa fase, hein? Ontem eu vi um vídeo, ele já falando como treinador do Fortaleza, dizendo que estava indo para um time de massa, que estava muito feliz, e de repente foi expurgado lá do povo do Ceará, né? Eu sempre tive o Jair Ventura como um treinador muito fraco. Para mim, ele sempre foi uma mentira como treinador, mentira no quesito qualidade, né? Sempre achei ele fraquíssimo. Agora, em relação ao Goiás, aos 2 jogos que o Goiás vai fazer fora, Thiago, eu conheço bem a história do Goiás, acompanho, assim como acompanho o Vila e Atlético, né? Mas a gente está falando do Goiás. Acompanho o Goiás tem décadas e são nesse tipo de situação que o Goiás cresce. É nesse tipo de situação que a camisa do Goiás arrebenta varal, pesa demais. O Goiás, para mim, vai vencer o Avaí, e vai vencer o Avaí, Thiago, independente dessa crise. Claro que uma crise como essa pode até facilitar. Pode facilitar nos 2 sentidos, porque o jogador, tanto o time, digamos assim, não se dedicando tanto, né, o time do Avaí não se empenhando tanto, ou como indo para o desespero, indo na ansiedade. O Goiás pode se aproveitar das 2 situações, então acaba tendo um impacto, né, que foi a sua pergunta. Mas o Goiás vai vencer esse jogo e vai vencer o Coritiba também, porque quando o Goiás pega adversários renomados, adversários de camisa forte, como é o Coritiba, aí a camisa do Goiás arrebenta o varal, não tem jeito. Foi assim contra o Atlético Paranaense e vai ser assim contra o Coritiba. Para mim, o Goiás traz 6 pontos dessa mini turnê fora de Goiânia, mas caso eu esteja errado e se ele perder esses 2 jogos, aí respondendo a pergunta do nosso amigo internauta,
aí a situação do Mancini começa a ficar difícil mesmo, porque 3 derrotas seguidas, o pessoal do Goiás não costuma aceitar, não. Mas não vai acontecer. O Goiás volta com 6 pontos, porque a camisa dele é muito pesada e nesse tipo de jogo faz uma diferença danada. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Atenção, região do Parque Amazônia. Tá chegando a nova loja da Autovia Motors. 11 anos de tradição no mercado goiano. Nova estrutura para você realizar o seu sonho. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, tudo isso você encontra na Autovia. E Ismafer Ferramentas, está precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Fale com o timaço da Ismafer Ferramentas. Melhores marcas e o melhor preço sempre. Conheça a nossa mega loja na Avenida Aderup 1296, Vila Canaã, ao lado do Banco Bradesco. Ou ligue agora, 629-9102-8217. Ismafer Ferramentas, a maior marca de ferramentas de Goiás. Tiago, Oi, Nivaldo. está acontecendo nesse momento, aliás, começou cedo, né, por volta de 11 horas, o julgamento do atacante Bruno Henrique do Flamengo, lá no STJD. Até no direto eu falei que estava acreditando que o Bruno Henrique, esse caso seria arquivado, porque eu entendia que tinha um problema lá de prazo, prescrição. Aí eu perguntei aqui no nosso grupo, onde está o brilhante advogado que apresenta o Lei do Jogo aqui de segunda, quarta e sexta, o Paulo Henrique Pinheiro, que é o papa da legislação desportiva. Ele falou que essa tese foi vencida por 3-2. Agora o tribunal está analisando o mérito, ou seja, está julgando efetivamente o caso, né? Então, nesse caso, a tese que os advogados do Bruno Henrique defendiam é que foi a prescrição que ele foi denunciado depois do prazo, que eram 60 dias, então ela foi vencida, 3-2. Então, ele está sendo julgado o mérito. Nesse caso, aí já é um entendimento meu, eu acho que o Bruno Henrique tem tudo para pegar um gancho pesado. Então, nas próximas horas, nós teremos o veredito desse caso envolvendo o atacante Bruno Henrique do Flamengo, que foi pego naquele rolo lá envolvendo apostas. Você quer tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento da tua empresa? Entre em contato com a Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 629-8236-0008. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. E o WorkBR, campeonismo em soluções para emissão de notas fiscais eletrônicas e certificados digitais para CNPJ e CPF. São mais de 15 anos de tradição. 629-9194-3827. Garanta o crescimento do seu negócio. O WorkBR, a melhor amiga do empresário goiano. 629-9194-3827. Pegando aqui o gancho de vários ouvintes aqui no canal do YouTube, pessoal, o Mancini tá inventando demais. Por isso que o Goiás não tá vencendo mais. Que invenções que o Mancini aplicou no Goiás nesses últimos jogos para que o Goiás não tivesse tido o aproveitamento que ele estava tendo desde o começo da competição? Porque assim, falar que ele está inventando é fácil. Eu quero que vocês me provem aqui. Qual foi a invencionice? Qual foi a invenção do Mancini? Ele só teve, assim, um negócio meio esquisito, foi aquela formação diante do Vila Nova, né? Clássico, né? Do Lucas o posicionamento do Moraes, só. Não, do Lucas Ribeiro de volante, você não achou, não? Aquele no Clássico, pra mim, mas maior foi no jogo do Goiás, né? No Clássico. São várias invenções. Cadê, já? Me prova, então. Já que você tá falando de várias. O Lucas Ribeiro como volante. Essa foi citada. Vindo de uma contusão. Sim. Né? O Moraes fora da posição em todos os jogos. Fora da posição, não. A entrada do Moraes como ponto esquerdo acabou com o futebol do Gava, que ele ocupa o espaço do Wagner. Moraes jogou assim no Atlético e no Juventude, você sabia disso, né? Então não foi invenção. Mas ele tá nós estamos falando do Goiás, do elenco do Goiás. Não é invenção, hein? Né? Ele já jogou assim, então não é invenção, hein? E jogou bem. Então, quando você tira a estrutura de um time que estava ganhando tudo, jogando no 4-3-3 e começa a jogar no 4-4-2, você acabou com o futebol do meio campo do Goiás. O Goiás entrou com 3 volantes contra o Novo Horizontino, perdeu o jogo, entrou com 3 volantes contra o Atlético Paranaense, não perdeu por sorte, porque foi amassado pelo Atlético Paranaense, que estava numa péssima fase na ocasião.
Então tudo isso é invenção. E tem mais, né? Tirar o Jajá, que era o melhor atacante dos últimos rodadas do Goiás, ele tirou o Jajá do time, né? É uma invenção, porque invenção não é quando você coloca, não. Quando você tira também é uma invenção. Você tira um jogador que estava bem no time. E aí o Goiás perdeu de forma ridícula nesse último jogo pro fraquíssimo Botafogo. E se eu mexer com o meu pensamento aqui, Thiago, vai ter mais invenção, viu? Não são só essas, não. Você não me convenceu das invenções. Eu perguntei aqui de várias invenções que estão sendo citadas. 4 ou 5? Não, de todas que você citou, para mim apenas uma foi invenção, que foi a do Lucas Ribeiro contra a equipe do Vila Nova. Porque o Moraes, ele jogou vários jogos... Jogar com três volantes de marcação não é invenção para você? O Goiás jogou a vida toda com 3 volantes e sempre foi um time extremamente competitivo. Aquele time de 99 tinha 3 volantes, velho. 3 volantes. Quais eram os volantes daquele time? Não, tudo bem, meu amigo, é outra discussão. O futebol caiu demais, não foi apenas os volantes do Goiás, não. Agora, o que não dá aqui é pra gente ficar crucificando um cara que lidera o Campeonato Brasileiro desde o começo da competição, de ponta a ponta. Não, mas ele É isso que não dá, ué. Quando ele mereceu e tá sendo criticado agora porque ele merece. Parece que o cara é pior que o Lana, o Aderbal Lana. Eu vejo que ele precisa de refazer algumas situações que ele tentou e não deu certo. Aí eu nem coloco como invenção. Por exemplo, o Tite, pra mim foi uma ótima contratação. Quando trouxe o Tite, eu fui um dos que elogiou muito, porque pelo que eu tinha visto do Tite jogando pelo Fortaleza, eu acreditava que o Tite ia jogar muito bem aqui, ia ser um xerifão. Só que deu errado, Thiago. Não conseguiu ainda o Tite fazer uma grande partida ao lado do Messias ali. Quando chegou, teve aqueles problemas do Lucas Ribeiro, ele fez dupla de zaga até com Baldória, mas quando voltou o Messias, eu achei que ia encaixar, que ia ser uma baita de uma dupla de zagueiros do Campeonato Brasileiro, não deu certo, e não deu certo. Então não adianta você insistir em algo que não tá dando certo. Daqui a pouco o Tite vai perder até o respeito do torcedor, que o torcedor tá começando a cobrar de forma mais pesada. Então essa mudança, para mim, ela tem que ser feita. A saída do Tite. O própria situação do Moraes, por mais que também eu não vejo... Tem o Elton Rato também, viu, Tite? O Elton Rato também não tá jogando bem, mas outra invenção dele. Para esse jogo agora, o que eu cobro em cima do Elton Rato é que o Mancini determine uma função para ele. Não fique, cada dia ele joga de um jeito. Ele joga aberto, aí tem dia que ele joga de 10. Teve um jogo contra o Operário, que até o Moraes, para mim, foi o melhor jogo do Moraes jogando adiantado, fez até um gol aquele dia. Fazia a inversão, o Rato pela esquerda, o Moraes por dentro, aí o Moraes vinha por fora e o Rato por dentro. Então, define uma posição pro Rato. Quando o Anselmo Ramon não jogou, o Rato jogou de 9. Então, eu vejo que essa situação também não tá dando certo, de deixar o Rato ali sem uma função determinada. Determina. Para mim, para esse jogo contra o Avaí, tem a possibilidade de ele fazer um ataque com o Rato, Ramon e Pedrinho. Para mim seria um ataque interessante. Caso o Rato não consiga jogar bem também nessa função, aí já tem que ir pro banco de reserva. Então eu vejo que ele não pode ficar insistindo no que tá dando errado. A partir do momento que o treinador insiste com o que está dando errado, ele perde a confiança do torcedor e aí fica uma situação, Thiago, muito complicada de ser revertida. Mas assim, Nivaldo, não é para desespero, cara. O Goiás, ele vem de um momento de oscilação, mas outras equipes oscilam também. O Botafogo oscilou no momento da Libertadores da América quando ele foi campeão. O Flamengo é um timaço. Palmeiras está oscilando até hoje com recursos, assim, infinitos, inesgotáveis. O time gastou quase R$1 bilhão com contratação e está oscilando. O Atlético Mineiro no passado também, aquele super time do Ronaldinho Gaúcho oscilava, a seleção de 70 oscilava. O Goiás não pode. É vice-líder do Campeonato Brasileiro. E o Goiás é líder. Então, diante do seu argumento aí, eu acabei com o seu argumento agora, o Goiás está na liderança. Não, mas nós estamos falando do momento, do recorte atual. Pois é, mas não falando da competição a Série B não é feita apenas de recorte não, Jean Lopes. A Série B ela é feita de 24 rodadas até o momento. E nessas 24 rodadas, o Mancini foi um baita de um treinador. Treinador. Ou não? Hein, Nivaldo? Eu sou o seguinte, eu gosto muito do trabalho do Mancini, eu concordo que ele, assim como o time, estão vivendo uma depressão técnica, o que é uma coisa normal. O Curitiba viveu isso lá com o Mozart. Você pode pegar, o Curitiba viveu um momento lá complicado, tanto é verdade que foi até goleado pelo Paysandu lá no Couto Pereira. Coisa normal, o campeonato é longo. Meu querido amigo Dr. Witter Chaves concorda com o Santa Claus aí, acha que o Mancini está vivendo um problema lá também, mas eu não penso assim não, é uma coisa normal. Você vê que o Goiás contratou 2 jogadores caros
o Tite e o Rato. Quando você contrata um jogador caro, naturalmente você tem que encaixar o cara. É uma desgrama isso. Se traz jogador caro, você tem que colocá-lo de qualquer maneira. Às vezes o time tá encaixadinho. Traz o bicho caro, você tem que dar um jeito de encaixar esses jogadores. Esse jogador. Você traz um jogador caro, você tem que encaixá-lo de qualquer maneira. Trouxe o Tite caro, jogador de salário alto. Tem que dar um jeito de colocar esse zagueiro aqui. Trouxe o Wellington Rato, outro jogador de salário alto. Você tem que colocá-lo até para justificar. Então, você acaba quebrando a harmonia da equipe. É uma coisa absolutamente natural. Então, eu continuo achando o Mancini o melhor técnico do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele é superior ao Moser. Ele é superior lá ao Loser, né, que foi até demitido lá do Novo Horizontino. Humberto Lousa. Ele foi pra onde, o Lousa, hein? Eu acho que ele tá sem time. Tá desempregado. Ele saiu do Novo Horizontino. Tá desempregado. Parece que ele foi pra um time aí, cara. Não, ele tá desempregado nesse momento. Tá desempregado. Então, o que acontece? Então é uma coisa normal, isso acontece. O time, você vê, mesmo com esses problemas aí mencionados pelo Santa Claus, o time dele tá na liderança. Se por acaso o Goiás perder os 2 próximos jogos e o quinto colocado ganhar os 2 próximos jogos, o Goiás termina a 2 pontos ainda do quinto colocado. Para você ver o quanto a campanha do Goiás foi boa até o momento. Sim. Oi, Jean. Rapidinho. Não, só assim, nós estamos com 24 rodadas. Se você dividir por 3, são 3 fases de 8 jogos, digamos assim. O Mancini foi disparado o melhor treinador da Série B durante os 2/3 da Série B. Até ali a 16ª rodada, mais ou menos, né? Eu tô arredondando. De lá para cá, ele caiu, o trabalho dele caiu. E caiu justamente quando chegou o Rato e o Moraes. Eu até acho que o Tite não é o problema maior dele, não. Porque aí sim, eu concordo com você, ele teve que colocar o Rato e o Moraes no time, e a partir daí o Goiás não jogou mais bem. O Goiás não fez mais nenhuma grande partida a partir daí. Venceu por outros motivos. Mas com o Tite ele conseguiu a proeza de tomar 3 gols do Botafogo de Ribeirão Preto em casa. E a zaga com o Tite não, eu sei, mas eu falo... piorou demais em termos de levar gols, né? A zaga com o Tite... Depois que o Tite entrou, o Goiás tomou muito mais gols do que vinha tomando. Sim, mas o Lucas Ribeiro estava machucado. Ele teve aquele momento entendeu. Naquele momento, sim. Agora o Moraes, não. Ele teve, aí eu tô de acordo com o Nivaldo, ele teve que colocar o Moraes para jogar, arrumou uma posição pro Moraes e arrumou outra pro Rato. O time desarticulou. Pois não tô falando mal do trabalho do Mancini como um todo, é muito bom. Estou falando mal de um recorte de, 8 partidas para cá. Debate das Ceras, oferecimento Nisa Seminovos. Acesse nisaseminovos.com.br. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Like Móveis, o like das Ceras do Esporte é da Like Móveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Baldan. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO. 100% confiança. Rivaldinho, pra gente matar o assunto aqui. Sim. Não, eu acho assim, tem essa questão aí do Moraes, gente, que tá sendo objeto de discussão nossa aqui. O Moraes, quando ele foi contratado, não foi uma surpresa pra nós? Não foi? Foi. E o Moraes não entra nesse encaixe de salário alto, né? Ele não. veio de um time de 4ª divisão, né? Diferente de um Tite e do Rato. Eu acho que o Moraes... Opção técnica eu acho que o Moraes, a contratação do Moraes foi tão surpreendente quanto a do Fábio. Bem parecido. Bem parecida mesmo. Eu acho que alguém esperava, cogitava, né, a contratação do Fábio ontem pelo Goiás? E só tem uma diferença que o Moraes é um jogador com experiência em Série A, né? Já jogou 3 edições. É um jogador mais pesado que o Fábio, né? Assustou a contratação. Assustou não, a gente não esperava a contratação do Moraes, né? Surpreendeu, porque ele vinha de muito tempo parado, né? Ele tinha ficado 2 anos parado, tava voltando um time que tava na Série D, então tinha toda essa situação. E ele chega e logo ele tem essa... Mas assim, eu vejo que treinador, no caso do Mancini, a gente tá comentando do Mancini, Thiago, ele tá no dia a dia ali, ele vai escolhendo aquilo que ele acha que é de melhor. A partir do momento que não dá certo, aí você tem que fazer a troca. Aí você não pode ficar insistindo com o que tá dando errado. Ah, mas porque é uma contratação cara? O Wellington Rato é uma contratação cara? O Tite é uma contratação cara? Mas não tá dando certo. Quando não tá dando certo, insistiu... Se fosse um garoto da base, ele já tinha tirado há muito tempo. Ou não tinha tirado.
A gente sabe que tinha tirado. Então, assim, quando você insiste nesse jogador que tá dando errado e aí você vai perdendo essa confiança com o torcedor. Então eu vejo que o momento agora, eu ainda não tiraria o Rato. Na minha visão, eu não tiraria o Rato.